Então, se você tivesse 18 anos, hoje, nos Estados Unidos, e tivesse que começar tudo de novo, ainda faria bacharelado e doutorado? Sendo realista, ficou. Esta é Ervin, CEO e fundadora da Perplexity, uma empresa de 20 bilhões de dólares que está desafiando gigantes como OpenAI, Google e Meta. Eles acabaram de lançar o Comet, o primeiro navegador de IA que pensa e age por você. Ele também entende você, suas necessidades, seu orçamento, tudo. Ele tem memória. Eu mesma testei e uau! Ele pode agendar reuniões, responder e-mails, pesquisar produtos, até fazer compras online. Tudo sem que eu precise fazer nada. A Amazon tem IA para fazer o ranqueamento de recomendações, o Google tem IA para fazer o ranqueamento de buscas. Então eles podem influenciar as coisas e manipular você para comprar coisas. Mas, pela primeira vez, você tem uma IA nas suas mãos. Ela realmente te protege. Ela realmente te dá poder contra as Big Techs. Mas, enquanto a IA te dá um poder sem precedentes, ela também tá mudando o mundo do trabalho mais rápido do que qualquer um esperava. E parece que esses empregos de nível inicial estão desaparecendo, né? O que você acha que vai acontecer? Eu certamente acho que as pessoas precisam ir além. Então ainda existe oportunidade ou é hora de repensar tudo? Olá a todos, bem-vindos ao Silicon Valley Girl. É a primeira vez que tenho uma convidada recorrente no meu podcast, e o seu progresso tem sido tremendo. Nós fizemos um podcast com a Aravind, o fundador da Perplexity, em novembro de 2023. Naquela época, a avaliação da empresa era de 500 milhões. Agora está em torno de... Na verdade, estávamos encerrando nosso serviço por volta daquela época. Então era mais como 150 e estamos prestes a fechar em torno de 520. Certo? E agora? São 20... Bilhões. mais ou menos. Ok, você pode descrever esse período em uma palavra? Exponencial? Exponencial? O que você acha que teve um papel tremendo nesse crescimento exponencial? Acho que nossa vontade constante de entregar rápido, mas mantendo a qualidade, nossa persistência. Eu adoro a palavra incansável. Na verdade, eu queria comprar o domínio relentless.com, mas descobri que ele era do Jeff Bezos. Sério? Então, se você digitar relentless.com no seu navegador, ele vai te redirecionar para amazon.com. Ele é um investidor na nossa empresa. Esse é o espírito da empresa. Nós nunca desistimos. Somos muito curiosos, estamos sempre fazendo perguntas sobre como melhorar o produto. A primeira coisa que eu faço quando acordo é ler tudo, o que as pessoas, todos os usuários estão dizendo em diferentes redes sociais. Eu me certifico de que a maioria dos bugs seja corrigida imediatamente. E você pode pensar, o que realmente sai desse processo de acordar todo dia e só corrigir bugs e fazer triagem? E tentando, identificar pontos para melhoria. Mas a gente realmente acredita no mantra de que 1,01 elevado à potência de 365 é 37,78. Você pode explicar? Beleza. Então, se você melhora 1% todo dia, quanto você melhora no final do ano? Você melhora 3.700%. Você não melhora 1% multiplicado por 365. Divided by 365. Yeah. That's the concept. Esse é o conceito do crescimento exponencial, dos juros compostos. E pode parecer que são pequenos passos todos os dias. Mas à medida que as mudanças se propagam para uma escala maior de usuários, elas trazem mais pessoas pelo boca a boca. Então, esses usuários estão, experimentando todas as melhorias que você está fazendo. As pessoas se sentem muito bem quando usam um produto que já tinham usado na semana passada e algumas semanas depois usam de novo e ele parece muito diferente. Muito mais rápido, muito mais limpo, muito mais preciso. Então, as pessoas começam a confiar. Nós conquistamos a confiança do usuário através da nossa precisão, da nossa velocidade de melhoria. E seu marketing? Fórmula 1. Você viu os picos depois da Fórmula 1 e quando o episódio foi ao ar? É difícil atribuir isso a esse tipo de parceria de marca. É muito fácil rodar alguns anúncios no Instagram ou YouTube e, há um botão claro de chamada para ação para ir até a App Store ou Play Store e fazer a instalação. E então analisar, quantas consultas isso gerou, ou se aquele usuário acabou assinando o aplicativo. É muito fácil rastrear isso e otimizar os funis. É muito mais difícil otimizar... se Lewis Hamilton tem Perplexity no capacete dele, quantas pessoas realmente vão lá e instalam um aplicativo? Depois de uma corrida de Fórmula 1, é bem difícil rastrear isso. É sim. A melhor maneira de rastrear isso é, conhecimento de marca. As pessoas no Reino Unido, ou pessoas que normalmente fazem parte do público da Fórmula 1, eles estão conhecendo mais a Perplexity agora? E eu acho que deveria ser assim. Nós fizemos alguns estudos básicos, mas a ideia principal ali é, sinceramente, associar nossa marca com algumas das maiores pessoas de todos os tempos. O Steve Jobs fez aquela famosa campanha Think Different, certo? Ele se inspirou na Nike porque a Nike celebrava grandes atletas. É por isso que no comercial você vê Einstein, vê Gandhi,
ver todos esses, tipo os Beatles, ver todas as pessoas que realmente inspiraram o Steve. E isso é uma coisa sobre a qual temos sido bem deliberados, tipo, com quem queremos nos associar em termos de marca, pelo menos nos esportes. Lewis Hamilton é um dos maiores de todos os tempos. É considerado o maior de todos os tempos na Fórmula 1. E é por isso que fizemos essa parceria de marca. E também vamos fazer mais. Tipo, especialmente, sabe, na F1, é um esporte bastante cerebral. Tipo, todo mundo é atraído por toda a hospitalidade, pelos carros de corrida. E, tipo, sabe, é algo de muita adrenalina. Mas, fundamentalmente, o esporte é em grande parte voltado para a engenharia. Tipo, quem tem o melhor engenheiro? Quem está licenciando? Quem são os motores? Tipo, eu acho que é tudo sobre os construtores, tipo, competindo para ver quem tem os melhores carros. E as habilidades ainda importam, as condições importam, os pneus importam, tipo, tudo importa. Então a gente vê, tipo, muita gente fazendo esse tipo de pergunta no aplicativo. Houve um grande aumento nas consultas em junho comparado a maio. Você consegue atribuir isso a alguma coisa? O que aconteceu? Eu não sei se isso aconteceu em junho ou julho, mas com certeza nós crescemos muito nos últimos meses. Na verdade, o principal evento que aconteceu em julho, que eu diria que foi fundamental para o crescimento, foi o lançamento do nosso navegador agêntico, o Comet. Pela primeira vez, você podia ter um navegador que realmente pensa junto com você e realiza ações por você. E, tipo, realmente vai lá e faz as coisas. Eu tenho o Comet bem aqui. Você pode mostrar uma funcionalidade incrível que você acha que todo mundo deveria começar a usar no Comet? Eu adoro essa coisa porque é algo muito simples que praticamente sempre funciona. Sabe, se você quiser ir para... Tem um vídeo que eu lembro que eu assisti antes, mas não sei exatamente qual é. E eu posso procurar por ele usando apenas linguagem natural simples e pedir para abrir e reproduzir exatamente daquele momento. Então, por exemplo, tem um vídeo onde Jansen Huang diz: eu preferiria levar as pessoas à excelência na marra do que demiti-las. Você consegue encontrar isso e play for me, tocar para mim a partir desse exato momento. Então, a questão aqui não é que ele pode fazer uma busca em vídeo ou algo assim, mas como ele faz isso. Raciocine em múltiplas etapas, encontra o vídeo, puxa a transcrição e realmente abre a aba e começa a reproduzir. Uau, essa era a frase que eu estava esperando. E então você pode conversar com esse vídeo, algo que eu fiz ontem quando estava assistindo ao que você estava fazendo. Por exemplo, há muitos outros vídeos aqui, eu poderia vir aqui. Esse tem cerca de 1 hora de duração. Eu poderia literalmente dizer, tipo, quais são alguns assuntos não triviais. Things Jensen disse nesta entrevista. Algo assim, né? Tipo, eu não quero assistir tudo. Talvez ele esteja dizendo muitas coisas, ele fica repetindo que a IA vai explodir, blá blá blá, mas eu só quero saber das novidades. E então está lendo todas as transcrições, está falando especialmente sobre GPU usa máquinas do tempo. Nunca ouvi ele dizer que GPU usa máquinas do tempo. E claro, como escala e flexibilidade em aplicações científicas. Omniverse tinha um custo. Então eu posso realmente dizer, você pode simplesmente compartilhar isso por e-mail. Eu não sei se você já conectou ao seu. Sim. Sim, você pode enviar isso por e-mail para Evans Srinivasan, fundador e CEO da Perplexity. Você pode até mesmo editar, pode adicionar, por exemplo, enviado do Comet ou algo assim, e pode até refinar o e-mail se quiser. Você pode simplesmente enviar. Você não precisa abrir, não precisa copiar e colar isso, não precisa abrir essa aba, você vai ter que escrever o e-mail. Esse é só um exemplo. Você também pode agendar reuniões por aqui. Você pode dizer, peça a jaqueta de couro que o Jensen está usando para mim na Amazon. Ele vai encontrar. Claro, vai ser bem caro. Então ele não vai fazer o pedido diretamente. Ele vai realizar muitas dessas tarefas em várias etapas. O que vai acontecer com as empresas que sobrevivem de anúncios pagos? Vai pular os anúncios pagos? Ou como ele vai pesquisar informações sobre produtos para comprar? Então você pode instruir o Comet a dizer, tipo, quero que você apenas pule todos os anúncios. Quando você pedir para o Comet assistir YouTube para você, pode instruir o Comet a dizer, ignore todos os anúncios. Só me traga a ideia principal do que o conteúdo trata. Você pode pedir para o Comet, por exemplo, ir ver o que os influenciadores favoritos no Instagram estão usando e ler as avaliações de todos eles. Então me diga o que é melhor para mim com base no que você já sabe sobre mim e vá comprar isso para mim. Então, como as empresas podem se adaptar a essa experiência? Eu diria que o que as empresas realmente deviam fazer é focar em construir um ótimo produto e conquistar muitas pessoas. Avaliações, certo? Porque a Perplexity lê avaliações, assiste a vídeos, então gere o máximo possível de conteúdo sobre O seu produto, certo?
A solução não deve ser pagar pessoas para escrever coisas boas sobre você, mas sinceramente construir um ótimo produto e divulgar isso. E então as pessoas falam sobre isso, elogiam, e aí o Comet lê tudo isso e consegue sugerir isso para você. E esse seria o caminho a seguir, na minha opinião. Quão rápido você acha que vamos começar a pedir para nossas assistentes de IA comprarem coisas para nós? Acho que você já pode fazer isso, mas Quero dizer, ainda existe uma certa resistência na sociedade. E eu lembro que você estava falando sobre como estamos pagando caro demais. Sei lá, gente do mercado imobiliário, consultores financeiros. Mas ainda assim, quando penso em uma pessoa de 60 e poucos anos que já faz isso há um tempo, ela não vai simplesmente mudar para IA para fazer as coisas por elas. Vou te contar uma história que meio que me convenceu do porquê vale a pena construir essas coisas. Uma vez eu estava cortando o cabelo em algum lugar em Noe Valley, quando morava lá, e outra pessoa também estava cortando o cabelo no mesmo lugar. E ele era um pouco mais velho e estava reclamando sobre como tinha passado o dia inteiro até aquele corte de cabelo. Tipo, provavelmente 3, 4 horas só procurando uma máquina de lavar nova, porque é uma compra bem cara, então você vai gastar muito tempo decidindo o que comprar. E você passou o dia inteiro lendo avaliações, assistindo a vídeos e explorando opiniões. E você acaba ficando ainda mais confuso do que estava no começo. E é esse tipo de coisa que queremos. O Comet vai te ajudar a tomar decisões realmente boas, de forma rápida, e delegar todo o trabalho cognitivo mundano para algo como o Comet. Tipo, por que você quer ler todas as avaliações? Tipo, é chato. Tipo, de qualquer forma, as pessoas são pagas para escrever coisas boas. Então, como você separa o sinal do ruído? É como se você tivesse que consultar as avaliações em diferentes plataformas, não só em uma plataforma. Eu poderia pagar alguém para escrever boas avaliações no Google Maps, mas eu não conseguiria necessariamente pagar alguém para fazer isso em todas as plataformas. Eu não seria tão cuidadoso assim. Então, com certeza, se o seu produto for muito ruim e superestimado, alguém vai falar algo negativo no YouTube ou no Reddit. O perfeito é. Ver isso. Então, Perplexity vai te dar uma perspectiva bem equilibrada. Ok, aqui estão as 5 coisas diferentes. Tipo, imagine ler umas 30, 40 abas em questão de alguns segundos ou minutos e depois te dizer o que fazer. E ele também entende você, suas necessidades, seu orçamento, tudo. Tem memória, Comet pode responder perguntas sobre você e, tipo, sabe, pode te dar dicas de como melhorar. Então, acho que é desse jeito que a gente se sente. IA não tem tanto a ver com se alguém é velho ou jovem, se alguém está mais acostumado com ferramentas tradicionais ou rápido para mudar e adotar coisas novas. O que importa de verdade é a utilidade. Mas vou te dar outro exemplo. Eu estava dando uma palestra para uma parceria com a Motorola. Eu pedi para o Comet ler todas as palestras dadas pelo Jens e pelo Steve Jobs e tudo mais, e também ler o rascunho atual que foi escrito pela pessoa da minha equipe de comunicação. Então eu quero que você edite um pouco para soar um pouco mais grandioso, mas ainda quero preservar o meu jeito de falar. Então você assiste as minhas entrevistas também e assiste as entrevistas desses caras e tenta misturar um pouco. Quero dizer algumas coisas que pareçam um pouco mais inspiradoras, mas não quero parecer inautêntico. Então, na verdade, fez um ótimo trabalho. Você fez um trabalho tão bom que eu pensei, caramba, eu teria pago uns $1.000 por isso. Vamos avançar para 2030. Como será fazer compras? Todo mundo tem um agente de IA com quem conversa. Então, o aplicativo da Amazon acabou. Os aplicativos do Walmart. Eu não diria que acabou. Fundamentalmente, as vantagens competitivas para empresas como a Amazon e o Walmart são os imóveis físicos. Os armazéns, as lojas, como no caso do Walmart, as lojas e também a embalagem e a cadeia de suprimentos. Mas o próprio aplicativo, a experiência de compra, vai ser. A experiência central de compra pode não importar. Isso é basicamente o que estamos falando desde o começo. Não importa se é Amazon, Google ou Walmart. Eu acho que, no fundo, é o que é bom para o usuário, certo? Na verdade, o próprio fundador da Amazon diz isso. Você sempre quer um alinhamento de longo prazo entre o cliente e o acionista. E como você disse, como cliente, você acabou de dizer que não se importa com anúncios, certo? Na verdade, você não quer anúncios. Você quer o que é bom para você. Então, só me mostre isso e eu vou te pagar mais dinheiro. E esse é o tipo de relacionamento que você vai ter com seu assistente de compras. Talvez os anunciantes ainda vão existir. Não é como se fosse o fim completo dos anúncios. Os anunciantes podem tentar falar com o agente, não com você, mas o agente é quem vai interagir. Mas aí eu posso programá-lo para ignorar os anúncios. Exatamente. E esse é um acordo de confiança que você tem com o seu agente, que o anunciante não pode influenciar ou manipular. E é isso que te protege.
Mas eu acho que você pode estar aberto a alguns anúncios. Por exemplo, digamos que você tenha um assistente que trabalha na sua equipe, certo? Você está comandando um podcast. E então, talvez exista um microfone novo que seja muito bom, mas poucas pessoas conhecem. Eles vão e dizem para a pessoa que trabalha na sua equipe: Ei, você pode pedir para a Silicon Valley Girl usar esse microfone R? Na verdade é muito bom, isso é meio que uma propaganda para você, mas está sendo dito para você, para sua equipe. E você confia nessa pessoa da sua equipe. Então você sabe que essa pessoa não vai, a menos que você vai Avaliar, não apenas. aceitar como está. É assim que você vai monetizar essa experiência? A gente ainda não pensou profundamente sobre isso. Eu só estou imaginando um futuro onde os anúncios são feitos no nível dos agentes. E também entre aplicativos. Então, por exemplo, você pode pedir para o Comet fazer algo como: peça uma corrida para mim. Então, três aplicativos diferentes, como Uber, Lyft e outro qualquer, podem dizer: Ei, eu acho que posso oferecer a melhor corrida para ela. Então, a gente sabe a sua preferência, que você prefere o Uber, por exemplo. Então, pode ser algo como: sabe de uma coisa, eu realmente quero ganhar a preferência dela. Então, na verdade, vou oferecer essa corrida de graça. Só diga para ela que a experiência vai ser melhor que a da Uber. O concorrente poderia dizer que a gente poderia cobrar uma parte da receita dos aplicativos, tentando chamar sua atenção e repassar parte disso para você, coisa que o Google nunca faz. Então, o Google pega suas consultas, faz um processo de leilão entre diferentes empresas, tentando dar lances por essa consulta e fica com todo o dinheiro. Não compartilha com ninguém. É por isso que a margem de lucro deles é alta na busca. Mas isso é ruim para o usuário, porque no final você acaba sendo influenciado. Por outro lado, estou dizendo que existem dois níveis de proteção. Um é que eu não deixo você ver nenhum anúncio diretamente. E mesmo que o seu agente veja o anúncio, a empresa que administra o agente fica com uma parte, mas o usuário também recebe uma parte. E só assim é a melhor maneira de continuar conquistando a confiança do usuário. Dizendo: ok, eu realmente estou aberto a receber anúncios através do meu agente. E em troca disso, eu realmente quero receber um dinheiro de volta. Você não pode ficar com tudo. Eu adoro esse modelo. Dessa forma, nossas margens são menores, mas a confiança dos usuários é maior. Então, o valor do ciclo de vida do cliente, o LTV, é maior porque você confia mais. E enquanto o agente não estiver sendo manipulado, e portanto você não estiver sendo manipulado, esse modelo pode funcionar. Então, todos os caminhos levam a um futuro onde as margens de anúncios vão diminuir. Isso é certo. Porque o usuário tem uma IA em suas mãos pela primeira vez. Até agora, a IA existia nas mãos das empresas de publicidade. A Amazon tem IA para fazer o ranqueamento de recomendações, o Google tem IA para classificar os resultados de busca. Então, eles podem influenciar as coisas e manipular você para comprar coisas, porque é isso que os anunciantes fazem. Essas são as ferramentas fornecidas aos anunciantes para otimizar suas campanhas. Mas, pela primeira vez, você tem uma IA em suas mãos, o assistente Comet. Funciona para mim. Funciona para você, mas não funciona para o anunciante. Na verdade, isso te protege, realmente te dá poder contra eles. Você tem inteligência à sua disposição para invocar e fazer o que quiser, com base no comando, na sua memória e nas suas preferências. E isso é um contrato com um novo agente. Isso te dá poder contra as grandes empresas de tecnologia. E, portanto, parte desse dinheiro pode voltar para você pela primeira vez. Eu adoro isso. Eu adoro a forma como você pensa sobre isso. Espero que todo mundo que está criando agentes de IA pense como você. E quanto aos outros empregos? Então, eu perguntei para Perplexity, pedi para ela analisar a minha carteira de investimentos e perguntei se eu deveria procurar meu consultor financeiro. E ela disse: sim, você deve fazer isso imediatamente. Essa foi a primeira vez que vi algo tão definitivo vindo de uma IA. Porque ela disse: sabe, essa é a estratégia que ele está usando. Ele está comprando fundos mútuos muito caros. Tipo, o que vai acontecer com essas profissões? Consultores financeiros, corretores de imóveis. Porque o Perplexity faz isso agora. E ele criou toda a estratégia para eu rebalancear e tudo mais. Sim, eu já pensei sobre isso, na verdade. O jeito que eu vejo é como os corretores de imóveis pegando os anúncios no Redfin ou no Zillow. Mas tipo o navegador Comet. Digamos que você tem uma tarefa recorrente rodando. Ainda não está pronto, então as pessoas assistem isso e vão tentar. Ainda não funciona, mas vai funcionar em breve. Que é, você poderia simplesmente ter uma tarefa que diz, sabe, toda manhã: apenas olhe todos os novos anúncios no Redfin. Sabe, essas são as preferências que eu tenho. Eu sei que o Redfin meio que já tem algumas dessas funções, mas não é. É tudo muito engessado e tem muitas opções de seleção e os filtros não funcionam direito. Mas você poderia ter algo como: toda vez que houver uma casa abaixo de um certo valor e que esteja dentro desse bairro, certifique-se de, tipo, me enviar uma notificação push, enviar uma solicitação em meu nome e agendar uma reunião ou uma visita. Você tem acesso à minha agenda, tudo.
Então, se seu corretor só te mostra anúncios no Redfin e no Zillow, acho que eles são úteis. Mas se seu corretor está fazendo negócios com imóveis não anunciados para você, eles ainda são bem úteis. Porque essas coisas não existem na internet, eu sinto que ter o poder da inteligência e da computação ao seu alcance sempre acaba voltando para isso. Isso significa que você pode pressionar o setor existente a trabalhar mais por você. O mesmo vale para a gestão de patrimônio privado ou consultores financeiros. O trabalho do consultor financeiro é te dizer quais ações comprar. Então, eu não acho que isso seja útil. Eles não vão ser mais inteligentes do que o Perplexity, que você pode acessar e pedir para fazer isso. Lê todos os relatórios dos analistas sobre cada ação e todas as notícias do Morning Day. E eles voltam para você e te dizem, tipo, o impacto no seu portfólio. O que Warren Buffett faria se ele tivesse exatamente o seu portfólio. Ela pode responder perguntas que nenhum consultor financeiro consegue. Mas se o seu consultor financeiro faz mais coisas por você, como te dar acesso a certos fundos como private equity ou hedge funds, ou acesso a fundos da Citadel ou algo assim, como conseguir acesso a algumas startups e a venture capital que você não encontra só nos mercados públicos, então talvez eles sejam úteis, certo? A questão é que você tem esse novo poder nas suas mãos. Então vá e peça para as pessoas que estão recebendo o seu dinheiro trabalharem mais para você, ou o contrato entre você e elas termina. E parece que esses empregos de nível inicial estão desaparecendo, né? Porque eles são consultores financeiros de nível inicial, só podem fazer coisas como gerenciar ações. O que você acha que vai acontecer? Sim, eu certamente acho que as pessoas precisam se esforçar mais. Tipo, se você está só literalmente gerenciando sua carteira e não fazendo muita coisa, tipo, eu também tenho alguns gestores de patrimônio privado. E eu acho que eu os uso para me ajudar a movimentar meu dinheiro nessas coisas, porque eu não tenho tempo para gerenciar tudo isso sozinho. Aí eles me ajudam dedicando o tempo deles. E eles também me dão alguns conselhos sobre, tipo, o que fazer, como economizar nos impostos, um pouco dessas coisas. Então, o seu valor agregado deve ir além de apenas gerenciar uma carteira. Se aplicarmos isso a qualquer mercado, como você pode fazer isso sendo recém-formada? E você acredita que as pessoas ainda precisam fazer doutorado como você fez, ou essa época já passou? A coisa fundamental que você aprende em um doutorado é aprender a aprender. Por exemplo, eu fiz muita pesquisa no meu doutorado, que hoje não tem mais relevância. Mas eu adquiri a habilidade de aprender um novo assunto, aprofundar, entender tudo, reunir minhas informações, consultar quem for o melhor especialista, o que, aliás, não é mais necessário. Hoje em dia, porque você tem ferramentas como Perplexity. Mas digamos que, sabe, você tem a habilidade de fazer as perguntas certas. Então você adquire um certo nível de especialização no assunto para tomar decisões e, tipo, sabe, expandir. É isso que você adquire, essa habilidade. Vale 4 anos? É isso que eu diria, tipo, eu decidi fazer um doutorado por vários motivos. E um deles, obviamente, era meu próprio interesse no assunto. Mas o outro motivo era o seguinte: essa era a minha única maneira de chegar aos Estados Unidos. Muitos indianos vêm para cá para fazer mestrado. Mas você precisa perceber que, para vir para cá fazer mestrado, é preciso conseguir bancar a própria mensalidade. E eu não tinha essa possibilidade. Então, no doutorado, a universidade banca o seu curso. No mestrado, você paga para a universidade. Então, foi isso. Um dos meus motivos, não o único motivo. Então, obviamente, só porque alguém te dá um passe livre para entrar nos Estados Unidos, não significa que você deva fazer um doutorado, porque é uma jornada bem difícil. Então, eu tinha uma paixão profunda pelo assunto, eu amava IA, eu amo essa habilidade, eu gosto de me aprofundar nas coisas, tenho uma curiosidade genuína de aprender a fundo sobre qualquer assunto. Então, esses são atributos com os quais você acha que se identifica. Eu acho que essa jornada é muito, muito, muito útil na sua vida. Eu não acredito que você precise de um doutorado para contribuir positivamente para a área de IA, seja como pesquisador, engenheiro ou empreendedor. Mas eu acho que se você ampliar a visão e pensar além dos objetivos materialistas, como pessoa, você se torna muito mais centrado, como a disposição para buscar a verdade, o questionamento incansável, o método socrático de aprendizado e aprender a aprender. E eu sinto que essas três qualidades são como um reflexo desse provérbio, certo? Tipo, dê um peixe a um homem, você o alimenta por um dia. Ensina um homem a pescar, você o alimenta por toda a vida. Tipo, é assim que me sinto em relação ao doutorado. E é por isso que eu ainda recomendaria que as pessoas fizessem isso, se você realmente quer ser alguém que gosta de aprender coisas novas. Tipo, talvez eu possa parar de fazer isso. E eu ainda posso encontrar uma nova área ou um novo assunto para seguir, e ainda posso apostar em mim mesmo, para aprender isso e ter sucesso. Então, se você tem 18 anos hoje nos Estados Unidos e tem que começar tudo de novo, isso é realmente impressionante. Há 15 anos, quando eu tinha 22,
terminei minha graduação e vim para cá. Mas se você estivesse nos Estados Unidos e tivesse que começar a sua carreira do zero, o que você Faria. Olha, eu definitivamente seguiria meus interesses, mas 18 anos é cedo demais para saber do que você gosta. Muita gente acha que sabe do que gosta, mas eu acho, na minha opinião pessoal, que 18 anos ainda é bem cedo. Então eu escolheria alguma coisa e tentaria fazer bem feito. Acho que as pessoas subestimam a importância de ter essa confiança interior para apostar em si mesmo. Que não importa o que você faça, você pode fazer bem feito. Então, a menos que você já tenha feito coisas assim na sua vida, tente realmente ir e fazer algo, como se comprometer com uma coisa e fazê-la por um período prolongado. Porque é muito difícil ser bom em algo se você faz isso só por alguns meses. Você precisa de 1 ou 2 anos para realmente ficar muito bom, tipo, ser de alto nível em alguma coisa. Pode ser programação, pode ser matemática, pode ser IA, pode ser desenvolver aplicativos, não importa. Leva tempo para realmente ficar muito, muito bom. Então eu sugeriria que eles se aprofundassem em alguma coisa. Pode ser a sua graduação, pode ser conseguir um emprego na área de software em uma das empresas que já existem. Você pode começar como estagiário se eles não te contratarem em tempo integral e depois ser efetivado. E, tipo, dedicar o tempo necessário. Tipo, eu me arrependo de assistir vídeos no YouTube. Eu sei que você é um YouTuber. Então é meio estranho. As pessoas estão falando e a gente tá fazendo todo esse negócio de YouTube. Então, você deveria assistir ao YouTube e aprender com isso. Mas eu lembro de ter dito para Sundar, quando conversei com ele, que, tipo, o YouTube é um ótimo aplicativo. Mas eu gostaria que você focasse mais em conhecimento e aprendizado. E ele concordou comigo, porque não é só isso, certo? Então eu me arrependo do tempo que perdi no YouTube, só assistindo coisas inúteis. Quando você é muito jovem, apenas aproveite o tempo. Cerque-se de pessoas que vão te incentivar a ser melhor. Aprenda muito, seja uma máquina de aprender ou trabalhe muito, muito duro. E então você adquire essa habilidade de ser bom em qualquer coisa. Você pode apostar em si mesmo. Ok, como você encara tarefas difíceis na vida? Você só consegue encarar isso se tiver alguma confiança de que pode continuar persistindo, mesmo quando as coisas não estão indo do seu jeito. E você vai ver a luz no fim do túnel. Você precisa ter feito isso pelo menos uma vez na vida para apostar em si mesmo na próxima vez. É daí que vem a sua confiança? Sim, eu já fiz, tipo... Você fala, tipo, vamos dominar o Google, vamos enfrentar isso. De onde vem isso? Quer dizer, você não precisa dominar. Tipo, você pode simplesmente ter sucesso do seu próprio jeito. Mas quando você tem um concorrente como o Google, é muito difícil. Tipo, é isso que desanima a maioria das pessoas. Desculpa. O que afasta a maioria das pessoas é, tipo, como você compete em um espaço onde, beleza? Vamos supor que quando começamos, havia algumas outras startups tentando fazer a mesma coisa. Nenhuma delas está mais por aí. Tipo, ou foram vendidas ou mudaram de ramo. Então, conforme você vai avançando em cada etapa, desde a rodada seed até onde estamos hoje, seu grupo de concorrentes também vai sumindo. E você fica, tipo, sobrevivendo, sobrevivendo, sobrevivendo. É como Round 6. Então, finalmente, você acaba em um cenário ou arena onde só restam Google, OpenAI e você. E em termos de financiamento, sabe, nós levantamos $1 bilhão, a OpenAI levantou perto de 80 bilhões ou 70 bilhões. O Google tem cerca de 100 bilhões só em caixa e eles faturam de 200 a 300 bilhões por ano em receita. Então, obviamente, você está competindo com verdadeiros gigantes, então você tem que apostar em si mesmo para ainda encontrar maneiras. Apesar de todo mundo gritar para você que tem que vender para Apple, que tem que vender para Meta, que o jogo acabou, que vai morrer em alguns anos, eu posso apostar todas as minhas economias que essa empresa não vai dar em nada. E você tem que ser capaz de ler tudo isso e ainda assim se motivar e também motivar as pessoas que confiaram em você. Seja os investidores ou os funcionários que estão trabalhando aqui. Eu sempre vejo aqueles que recebem participação na nossa empresa, eles basicamente estão confiando na liderança e na empresa para entregar resultados. O que você diz para si mesma quando lê esses comentários? E digo para mim mesmo que vou provar que você está errado. E isso te faz seguir em frente. Isso é incrível. Você acha que essa é a sua principal característica que fez de você quem você é? Sua. Confiança, uma das minhas características importantes. Eu não diria que é a única, eu diria que a principal característica no final não é algo primitivo nem nada disso. Eu geralmente gosto de aprender muito sobre qualquer assunto. Eu gosto dos aspectos intelectuais disso. Essa é a minha característica mais importante, eu diria. As pessoas têm várias características, e eu também. E o instinto de sobrevivência definitivamente é algo que me serviu muito bem. Quero dizer, imigrantes vivem em modo de sobrevivência, então são sobreviventes. Somos mesmo. Você ainda trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana? Ninguém consegue trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bem, quase todo o tempo em que você está acordada. Tecnicamente não. Eu passo tempo me exercitando, passo tempo com minha família,
Então eu trabalho ou penso em trabalho quase todas as horas em que estou acordado. Então é muito difícil para mim não olhar para o meu celular, não checar notificações, não ficar pensando em algum problema. Às vezes eu fico distraído quando alguém está falando comigo, tentando me manter presente no momento. Essas são todas coisas difíceis e são essas coisas que eu sacrificaria para fazer o que estou fazendo muito bem. As pessoas gostam de pensar assim: trabalho é trabalho. Depois que você volta para casa, você simplesmente fecha o Slack e o seu laptop e nunca mais abre. E você simplesmente fica presente no momento. Em casa, eu não consigo fazer isso. E mesmo quando eu tô caminhando, tipo, eu tô pensando em alguma coisa, tem algumas ligações, então se isso conta como trabalho, sim. Quer dizer, minha mãe sempre dizia, desde que eu era jovem, que qualquer coisa que não seja tempo de qualidade, tempo sem distrações, realmente não funciona. E eu sempre acreditei nisso, tipo, sim, eu posso responder no Slack enquanto estou caminhando, dando uma volta. Isso não significa que eu estou realmente trabalhando. Algumas pessoas gostam de contar isso como se fosse trabalho duro. E eu sei que Elon diz que trabalha bem, tenho certeza de que ele conta tudo isso. Mas é realmente o tempo que eu passo apenas olhando para o produto e pensando em como melhorá-lo. Ou estou conversando com algumas pessoas da nossa equipe internamente sobre o que podemos fazer para fazer o aplicativo crescer mais. Ou então, quais são todas as novas ideias que podemos colocar no aplicativo para torná-lo ainda melhor? Como podemos melhorar ainda mais a orquestração dos modelos? Como podemos reduzir os custos? Como podemos lançar novas funcionalidades? Quais são todas as coisas novas que poderíamos fazer? Esses são os momentos em que eu acho que estou em um estado de concentração sem interrupções. E é aí que sinto que posso fazer o meu melhor trabalho. E isso geralmente acontece durante o dia. Fora isso, na maior parte do tempo, estou apenas fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Algumas últimas perguntas para todos que estão tentando construir algo em IA. Você acha que ainda existem oportunidades? Além de, tipo, todo mundo estar criando um wrapper para JPT, né? Você acha que ainda há oportunidade para isso? Ou as pessoas deveriam mudar de direção? E quais são as áreas que elas deveriam observar? Realisticamente, ficou muito mais difícil. Sim, você gostaria de criar um wrapper para GPT, porque construir seus próprios modelos é basicamente muito mais difícil. É quase. Impossível. Para uma empresa. É quase impossível. E eu nem acho que as pessoas deveriam encarar isso como, tipo, construir um modelo uma vez. Esse é o erro que todo mundo cometeu, quem tentou construir modelos. Na época em que começamos, eu pensava, quanto custa lançar? Eu até tinha um investidor, que agora foi para a Meta, e ele dizia, vai custar $20.000 para rodar um modelo GPT-3. Então, por que você não consegue fazer isso? Eu te dou, tipo, 1 milhão e você gasta 200 mil no modelo. Não se trata desse único modelo. É sobre esse exercício incansável de iterar os modelos. Construir o próximo cluster, contratar talentos para descobrir qual deve ser o próximo modelo e continuar iterando. Reduzir o custo, melhorar as capacidades, aprimorar o raciocínio, tudo isso. Isso requer um laboratório, um cluster, as pessoas e eu. Marcos. E alguma forma de realmente transformar todos esses modelos em um produto, um negócio e gerar receita. E aí você acaba basicamente dizendo, você tem que construir outro OpenAI ou outro produto. E o que você é? Por que você precisa existir? Ok, onde está a arbitragem de talentos? Então é por isso que eu acho que produto é, na verdade, pelo menos um pouco mais provável, estatisticamente. Mas mesmo aí você tem que competir com os próprios laboratórios que estão construindo seus próprios produtos e com as grandes empresas de tecnologia e também com novatos como a gente. E ninguém vai pensar, a Perplexity vai só fazer pesquisa. Eu posso cuidar da parte comercial. Perplexe e coisas de comércio. Exatamente. Todo mundo está criando produtos horizontais. E isso se aplica a nós também. O ChatGPT nunca vai fazer compras, o ChatGPT nunca vai fazer viagens, não vai lidar com finanças, tudo isso não é verdade. Todo mundo vai fazer qualquer coisa que funcione. Então, eu diria que a aposta que você pode fazer é fazer aquilo pelo qual você é realmente obcecado. Por quê? Fundamentalmente é uma aposta em você mesmo, não é uma aposta no mercado, não é uma aposta no ecossistema. Tipo, o que os concorrentes vão fazer ou não vão fazer. Tipo, não tente ser esse guru da estratégia de quadro branco. Tipo, isso é completamente inútil. Tipo, quando sua ideia dá certo e gera, tipo, 100 milhões ou até bilhões em receita, sempre espere que as pessoas que já estão no mercado vão atrás disso. Porque todo mundo está buscando esse aumento de receita com IA porque o CAPEX é tão alto. Então a única maneira de justificar tudo isso é realmente transformar isso em lucro para o negócio. Então eles vão atrás de você. Então a única coisa em que você pode apostar é se você está tão obcecado por um assunto
que vai fazer isso de qualquer jeito, independentemente de todas as probabilidades contra você. Então você vai provar para o mundo que estavam errados porque você foi tão fundo nisso. E ninguém se importou com o problema mais do que você. E para nós e para mim, é aí que entra tudo isso, sabe? Você me perguntou qual é a minha característica mais importante. Eu amo aprender e esse é um dos melhores aplicativos para aprender. Ele foi feito para nós, foi feito para os nossos fundadores, tipo, nós construímos para nós mesmos. A aposta principal era que todo mundo no mundo ama aprender. Todo mundo no mundo ama ter uma IA que pode chamar para fazer coisas por eles. Todo mundo quer mais tempo em suas vidas. Então eu acho que construa para você mesmo. Espero que isso seja algo que muitas pessoas no mundo queiram. E, portanto, você pode transformar isso em um produto escalável e em uma empresa escalável. E conseguiu o estágio Quack, eu acho. Obrigada, essa é uma ótima resposta. Minha última pergunta. Você usa algum outro aplicativo de IA além do Perplexity? E quais são seus 3 favoritos, então? Bem, como parte do meu trabalho, sou obrigado a usar outros aplicativos para ver o que eles estão fazendo melhor do que nós. Porque ninguém vai ser o melhor em tudo. Então eu tenho todos os aplicativos de IA no meu celular, tipo o ChatGPT, Grok, Gemini, Quad, quase todos eles. Eu tenho. Eu não tenho o Copilot e o Quad. Mas talvez principalmente porque eles não são tão populares entre os consumidores. Mas em termos de uso orgânico, eu realmente acesso com frequência e tento. Eu diria que testei o ChatGPT mais do que os outros, mas, novamente, tudo se resume a testes. Então você não usa nenhum aplicativo wrapper que seja específico para, sei lá, nutrição ou edição de imagens. Então, se você precisar de algo, você simplesmente perguntaria ao Perplexity. Sim, se não funcionar, eu perguntaria no ChatGPT. E se também não funcionar lá. Por exemplo, se eu precisar editar, eu simplesmente faço como de costume. Se eu precisar editar imagens, eu já fiz isso. E se não funcionar nem no ChatGPT, nem no Perplexity, então eu mesmo escreveria o código e faria. Eu adoro isso, mas isso é a sua cara. Mesma coisa com a busca. Por exemplo, temos um placar de tênis integrado, e eu adoro tênis. Eu gosto de acompanhar os placares ao vivo. Então eu vou ao Google e vejo o placar. Nós nem sempre fizemos conversões de moeda o tempo todo, ainda estamos trabalhando nisso. Então eu uso o Google por causa de alguns dos widgets que eles têm. E às vezes, encontrar essas agulhas no palheiro, como links, ainda não somos o melhor produto nisso. O que você quer dizer com links? Tipo, tem alguns links bem antigos nos posts do blog que eu definitivamente lembro. Eu li isso quando era criança e o Perplexity às vezes me ajuda a encontrar, mas são links bem antigos. Então eu ainda treino usar o Google com todos os macros, eu sei usar sufixos, datas e tudo mais. Então isso é porque a gente cresceu assim, né? Tipo, naquela época, saber pesquisar no Google era realmente uma habilidade. Então se você soubesse como pesquisar links com aquelas frases específicas ou contém e aquelas datas e correções, você conseguia achar o que quisesse. E isso também me dá ideias de como melhorar o produto da Perplexity. Tipo, talvez você ensine a IA a usar alguns desses macros por conta própria, e aí no índice que você está construindo, você a treina para recuperar essas coisas usando esses argumentos de palavra-chave. Então, na minha vida, acho que eu uso principalmente Perplexity, Google e ChatGPT. Acho que esses são os 3 principais aplicativos que eu uso. Midjourney, às vezes, porque tem uma qualidade estética muito boa. E aí... eu sinto que é isso. Entendeu? Quer dizer, é meio que uma resposta chata, eu acho. Mas esse é o seu jeito, né? Sou eu, é o seu jeito. O lance é que, tipo, o Comet não deixa eu fazer qualquer coisa agora. Tipo, eu nem preciso mais usar esses aplicativos separados. Comet como navegador. Na verdade, faz buscas melhores até do que o Perplexity. Você vai disponibilizar tudo de graça para todo mundo, com todos os recursos? Sim, mas não todos os recursos. A gente precisa ganhar algum dinheiro aqui, mas sim, quase todos os recursos a gente acha que vão estar disponíveis para todo mundo. E vai estar disponível no celular também, né? Ou é porque eu só estou usando no computador? Isso mesmo. Hoje a gente acabou de anunciar que na Play Store você pode fazer o pré-registro para recebê-lo. O pré-registro na App Store será anunciado em breve. Até ao final do ano, acho que devemos tê-lo disponível no iOS e Android e também disponível de forma geral para Windows e Mac. Eu adoro isso. Geralmente é mesmo. Então, essa questão com o Comet, aliás, você pode chamá-lo para usar o Midjourney, usar o Photoshop, e ele simplesmente faz isso para você. Você nem precisa abrir esses aplicativos manualmente. Então, é um super aplicativo, é um aplicativo para tudo. É mesmo, é sim, é fascinante. Muito obrigada. Isso é tão inspirador. Eu sinto que já estamos vivendo a vida do futuro agora mesmo. Obrigada, muito obrigada.